Fala galera, tudo bem com você? Está começando mais um Resenhando com Cid Júnior e que alegria poder ter você aqui comigo, viu? Um forte abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos que vamos, porque tá só começando o Resenhando com Cid Júnior nesta edição de segunda-feira, segundou, 24 de novembro de 2025. Primeiro, eu quero hoje mandar um beijo especial para minha mãe. Aniversário dela, completando mais um ano de vida. São 69 anos, hein, dona Mirtes? Um beijo especial no seu coração. Que Deus possa te dar muita saúde, possa te dar muita alegria, muita paz, né? Que você, eu não falo você, né? Que a senhora possa realizar ainda muita coisa nessa vida, acima de tudo com muita saúde. Ao lado do meu pai, que eu amo muito também, seu Riva. Né? Então, parabéns, mãe. Deus abençoe. Se Deus quiser, daqui a pouquinho nós estaremos juntos para comemorar mais um ano de vida da senhora. Tá, ó. Beijo no coração. Te amo. Bom, dito isso, nesta segunda-feira, 24 de novembro de 2025, uma das duas mulheres mais importantes da minha vida, completando mais um ano de vida, outra mulher mais importante da minha vida é minha esposa Gabriela. E a gente começa o programa com muito assunto, muita coisa para ser debatida, hein? Tem brasileiro da Série A, tem brasileiro da Série B, né? Tem muita informação para você aqui. Tem curiosidades também, como por exemplo, ó, olha que coisa curiosa. O Manchester City perdeu uma de suas promessas de uma forma atípica. O volante Han Willoft-King, de 19 anos, decidiu deixar o futebol para estudar Direito na Universidade de Oxford. Em entrevista ao jornal The Guardian, o jovem que estava na equipe sub-21 explicou a decisão. Eu sempre me senti pouco estimulado no futebol. Eu amo o futebol ainda, mas eu sempre senti que poderia estar fazendo mais. Estava desperdiçando horas do dia. Eu precisava de algo diferente. E Oxford me animou. As pessoas também. Eu acho que esse foi o motivo. As lesões foram um fator, mas essa é uma resposta fácil. Eu senti que eu precisava de algo a mais, talvez intelectual, disse King. Que legal, né, cara? Assim, não estou dizendo que é legal o cara largar o futebol, mas que legal o cara ter a consciência de que o estudo é importante também, né? Por exemplo, no Grêmio Prudente tem o Derek, que é volante, jogador de futebol, mas ele já está se preparando. O cara está estudando educação física e jornalismo, né? Então é um cara que, quando parar, e tem uma história muito bonita, vem de favela, tem projeto social na favela da onde ele veio, né? Admiro demais esse garoto, né? Que ele possa ter muito sucesso novamente com a camisa do Grêmio por onde passar, porque a história é muito bonita. Então, campeão, é isso. Eu vejo que o cara tem que correr atrás do que ele quer, né? De repente, ele tem o talento, mas não tinha vontade de jogar futebol como ele tem, por exemplo, para estudar, né? E a gente torce por boas histórias. Essa é uma das boas histórias do futebol, né? Encerrando uma carreira precocemente, mas iniciando um outro tipo de sonho, né? Que ele possa ser muito feliz. No ritmo da elegância masculina, o seu visual merece o melhor. Conheça a Parque Barbearia, o ponto certo para quem valoriza estilo, cuidado e bom atendimento. Tem corte, barba e aquela resenha que faz a diferença. Na Avenida 14 de Setembro, 2800, no 18997728906 você fala Parque Barbearia, seu estilo começa lá. Auto Oeste Chevrolet, em Prudente, Venceslau e Três Lagoas. 3 cidades, um só destino, seu carro novo. Suco Prates, o único da fruta para o copo. Gitec Informática, acesse gitecinformática.com. E você não precisa de motivo para ir até o 93 Automotivo Mecânica. Faça a manutenção frequente do seu carro. Ao 93 Automotivo Mecânica você encontra tudo que precisa. Alinhamento, balanceamento, troca de óleo, ar-condicionado automotivo e muito mais. Não corra riscos desnecessários, tá? Faça a manutenção do seu carro na 93 Automotivo Mecânica, você pode chamar no 18 99697 9213 ou ir até a rua Matias Berhart 193 Automotivo Mecânica. Um abraço para toda a equipe lá da 193. Já que nós estávamos falando de Chelsea, olha só, hein? O técnico do Chelsea, o Enzo Maresca, colocou o zagueiro brasileiro Murilo, de 23 anos, ex-Corinthians inclusive, né, revelado pelo Timão como um dos seus alvos prioritários para reforçar a defesa. O jogador do Nottingham Forest tornou-se um nome quente
no mercado europeu e já desperta interesse de Arsenal e Barcelona também, segundo a BBC Sports. O Murilo é um baita de um zagueiro. Ele teve até uma oportunidade na seleção brasileira. Não vou dizer que ele não soube aproveitar. Ele talvez não tenha sido feliz naquela oportunidade. Mas, por exemplo, o Fabrício Bruno não foi feliz nas oportunidades que teve, principalmente na falha que aconteceu em um dos jogos. E teve outras oportunidades. Tudo bem, o Murilo é muito novo, tem mais pelo menos duas Copas do Mundo pela frente, e eu acredito que ele vai disputar uma. Mas poderia ser observado pelo Ancelotti também, já pensando nesse futuro que eu estava a dizer para você. Bom, trocando de assunto, vamos falar de Fórmula 1, gente. Olha, a Fórmula 1 tá pegando fogo, viu? A temporada 2025 da Fórmula 1 se encaminhava para um domínio, inclusive, completo da McLaren, né? Afinal, a equipe inglesa conquistou o bicampeonato do Mundial de Construtores no GP de Singapura com 6 corridas de antecipação. Tudo indicava que, pelo desempenho apresentado e pela excepcional confiabilidade de seus carros, a disputa do título ficaria entre os pilotos da equipe inglesa, no caso, né? Lando Norris e o Oscar Piastri. E é assim que as coisas estavam caminhando, né? Que lideraram, melhor dizendo, a tabela desde o início do ano. Faltou combinar isso com o Max Verstappen, né? Com a melhora do carro da Red Bull, o holandês empreendeu uma reação que poderá ser histórica em caso de conquista do Penta dele. Ele estava 104 pontos atrás do líder do campeonato na volta das férias de verão. No caso, agora em agosto, lá no GP da Holanda. E em 8 provas, ele cortou esta desvantagem para apenas 24. As 2 etapas do fim, melhor dizendo. Ou seja, ele tem chance de título. Seria a maior virada dos 75 anos de história da categoria. E essa seria uma grande história. Em Las Vegas, Verstappen chegou à 6ª vitória na temporada de 2025, apenas uma a menos que a dupla da McLaren, tanto Norris quanto Piastri venceram 7 neste ano. E com a desclassificação dos carros da equipe inglesa pelos desgastes excessivos na prancha que limita a altura do assoalho em relação ao solo, a situação ficou mais realista. A desvantagem, que chegou a ser 104 pontos, como eu disse, após o GP da Holanda, caiu para apenas 24 para agora líder Norris. Meu amigo. E há 2 GPs do fim, né? Com 58 ainda em disputa. É possível, sim. A tarefa ainda é complicada, a gente sabe disso, mas deixou de ser apenas uma possibilidade matemática. Por exemplo, mesmo em caso de Verstappen vencer tudo até Abu Dhabi, ele ainda vai ter que contar com pelo menos um azar de Norris, ou torcer por uma queda de desempenho da McLaren. Mas pelo que vimos desde a volta das férias, né, de verão, é plenamente possível acreditar nessa reação do holandês da Red Bull. É uma história muito bacana, cara. É impressionante, né? É impressionante a melhora do desempenho do Max Verstappen após essa pausa obrigatória no verão europeu. E para se ter uma ideia, o holandês marcou 187 pontos em 14 GPs na primeira parte do campeonato. Média de 13,4 por etapa. Após as férias, ele fez 179 em 8 GPs. Média de 22,4, ou seja, melhorou muito. E um cara tão bom quanto o Verstappen só precisa de um carro competitivo. Não adianta dar uma carroça para ele, querer que ele compita com os grandes carros que são as grandes escuderias, né? Mas a gente sabe que não é fácil. Mas eu estou torcendo demais pelo Max Verstappen, viu, gente? Tio de Pet, clínica veterinária, tudo que seu animal precisa. Na Tio de Pet você tem, além do atendimento veterinário de qualidade, rações, acessórios para o seu pet. Tio de Pet fica na JK 2321, no Jardim Everest. Ligue 3907-5511 ou 18998-189850. Constru Serra conosco, porcelanato 72 por 72 acetinado a partir de R$ 43,90. Tem o porcelanato 90 por 90 acetinado a partir de R$ 49,90. Piso retificado acetinado 81 por 81 a partir de R$ 31,90.
18,90. Tem mais, em piso 45 por 45 a partir de 18,90. É preço baixo de verdade para deixar sua casa do jeito que você sempre sonhou. Ah, vá até a Alvino Gomes Teixeira, 2112, no Parque Furquim. 1839045300, Constru Serra. Cabonete também conosco, seja para jogar online, assistir suas séries favoritas ou fazer aquela live sem travar. A Cabonete garante conexão de verdade, com planos que cabem no seu bolso. E o melhor de tudo, viu? Tem atendimento rápido e suporte humanizado. Quer turbinar sua internet? Então corre e confira os planos da Cabonete no site ou chame no WhatsApp 0800 712 12. Cabonete há 30 anos conectando pessoas com qualidade. Colégio Criarte, desde 1991, oferecendo educação de qualidade, educação infantil, ensino fundamental, médio e cursos profissionalizantes. Na rua Antônio Furtado, número 40, Vila Industrial, Colégio Criarte. Tips Container, sua opção de lanches em Prudente, na João Gonçalves Foz, 437, no Parque do Povo. Aberto desde as 18 para você saborear o melhor em lanche. Você pode pedir no 18 3917 1090, porque se sua fome pede lanche, lanche tem que ser Tips Container. E olha só, a seleção brasileira foi desclassificada por Portugal nesta segunda-feira na semifinal da Copa do Mundo Sub-17, viu? Após o empate sem gols no tempo regulamentar, ou seja, 0-0, em partida realizada no Arizona, em Doha, o Brasil acabou derrotado por 6-5 nas penalidades pelos europeus. Depois de marcar os 4 primeiros pênaltis, Portugal mandou para longe com o goleiro Romário na cobrança. Juan Pablo teve a chance da classificação, mas mandou na trave. Já na 7ª cobrança, o time luso marcou e o lateral Ângelo isolou, determinando a ida de Portugal à final do torneio. Eita, nós, hein? Nem na base o Brasil tá bem, que fase. O Brasil vai enfrentar agora a Itália na próxima sexta-feira, 9h30 da manhã, na disputa pelo 3º lugar. A seguir, à 1 da tarde, Portugal vai enfrentar a Áustria na decisão. Bom, em 3º lugar numa Copa do Mundo, nunca é ruim. Mas a gente também sabe que não é aquela coisa, nossa, que maravilha, né? Mas é necessário a gente ter o entendimento que, na base, o mais importante nesse momento é o cara poder, como que eu posso dizer para você, se formar como atleta, se formar como cidadão, né? Mas não dá para ter uma geração vencedora se a base também for perdedora. Então tem que ter esse equilíbrio, que muitas vezes também não tem, né? Mas vamos torcer aí para futuras gerações brasileiras. E na Baterias Baterax, você tem baterias para automóveis, caminhões, caminhonetes, ônibus, tudo com a qualidade Baterax, viu? Na Coronel Marcondes, 1841, ligue 18 997601314. Baterias é Baterax. Malacrida Tintas, na Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2041. Você pode falar com o pessoal lá. Opa, isso chegou uma sonora aqui, que beleza. Você pode falar então com a galera da Baterax, com o meu amigo Bruno. Grande Bruno, hein? Esse Bruno é fera, gente boníssima, rapaz. É o nosso querido Bruno Luque. No 18 997601314, baterias é Baterax. Também conosco o Malacrida Tintas, na Avenida Coronel Marcondes, 2041, 3221. Espera um pouquinho. Baterias Baterax na Coronel Marcondes, 1841, tá? 997601314. E aí, Malacrida Tintas, também na Coronel Marcondes, 2041. Você fala no 18 99722 3705, mas tem a unidade também na Alvino Gomes Teixeira, 2470, além de Regente e Martinópolis. Portanto, você pode escolher onde você quer comprar na Malacrida Tintas. Ross Shop, o sucesso da sua festa. Você que vai realizar evento, confraternização. Ah, meu amigo, pode fazer com o Chopp Pilsen Prêmio Ross Shop, 18 997427178, Ross Shop. Dr. Caio Senávolo Lemos conosco, ortopedista e traumatologista, atua na área de oncologia ortopédica, tumores ósseos, cirurgia de quadril e tratamento de dor com terapia de ondas de choque. Dr. Caio Senávolo Lemos atende na Clínica São Lucas, na Washington Luiz 955 no centro, 18 3334 8480. Daqui a pouco eu volto com mais informações para você relacionadas aos patrocinadores que fazem deste programa, fazem esse programa ser possível, né? Essa é a grande verdade. Bom, agora eu vou falar um pouco para vocês do Grêmio Prudente. O Grêmio Prudente segue sua preparação, né? O time prudentino continua ali na caminhada, visando, buscando ali a melhor forma nesta pré-temporada. E hoje a assessoria de imprensa acabou de mandar, pode perceber que eu estava mexendo no celular,
acabou de mandar uma sonora aqui sobre os jogadores que estão chegando, né? Quem falou foi o Amadou Bamba, o senegalês, o Rafinha e também o João Vitor. E eu vou repercutir aqui para vocês essa matéria que acaba de chegar, oferecida pela Prudente TV e também oferecida aí pela assessoria de imprensa do Grêmio Prudente. A gente agradece. Vamos ouvir esse trio de três, como diria o ditado. Como é que é para você estar no Grêmio Prudente? De boa, né? Aqui muito, muito bom mesmo, porque essas pessoas te dão vontade de trabalhar, te dão oportunidade, te força para te dar o máximo que você tem também. Como é que está sendo para você essas 2 primeiras semanas de trabalho? Forte, é forte. É muito forte mesmo, porque como que você tá vindo, né? A gente tá fazendo teste de PI, tem que bater a meta, né? Tem que dar o máximo possível que você tem. Foco total. Total, absoluto. Rafinha, como é que foi para você voltar a vestir a camisa do Grêmio Prudente? Boa tarde, muito feliz pelo convite em retornar, principalmente esse momento que o Grêmio está vivendo, e fico feliz também por ter aceitado, por estar aqui novamente. Creio que temos tudo para fazer uma boa competição e alcançar os objetivos coletivos da equipe. Agora fala um pouco dessas 2 semanas de preparação que estão bem pegadas, né? Sim, semanas pesadas, com a parte física em foco, mas o professor Rogério já vem inserindo também o modelo dele de jogo para nós que chegamos, para quem já ficou também na Copa Paulista. Creio que tem tudo para fazer uma boa competição. João, fala um pouco da sua chegada aqui ao Grêmio Prudente. Como é que está sendo para você esse primeiro momento aqui? Boa tarde. Então, as expectativas são as melhores possíveis, né, cara? Fazer parte desse grupo, sem dúvidas, é um clube que vai chegar nas finais e, se Deus quiser, nós vamos conseguir esse tão sonhado acesso, né? Agora, as 2 primeiras semanas de trabalho, inclusive focados na parte física, como é que está sendo? Aquilo que é natural de qualquer pré-temporada, né? Sempre um pouco mais puxado naquilo que é a parte física. Mas à medida que os dias vão passando, que as semanas vão passando, o corpo vai se adaptando. Nós jogadores a gente vai conhecendo um ao outro para cada vez mais se entrosar, para chegar no dia do jogo, na nossa estreia do campeonato, tá o mais afinado possível. Tá, então, a rapaziada do Grêmio Prudente que vai se preparando. Na quarta-feira teremos ali uma entrevista coletiva, onde eu estarei presente, se Deus permitir, me der saúde, acredito que dê, tomara, né? Vai falar de novo o Rafinha, o atacante Giovanni Albuquerque, Luiz Henrique Dalben, o Epitácio, que está substituindo aí o nosso querido Rogério Corrêa, que está finalizando ali a sua licença na CBF. Então, nessa pré-temporada está sendo comandado pelo Pita, né? Grande profissional também. Gosto muito de Epitácio, é um cara que eu torço demais por ele, tá? Então, as informações do Grêmio Prudente, a gente traz mais detalhes na quarta-feira, depois desse treino. E olha, você que está construindo e reformando, Construserra é o lugar, hein? Porcelanato 72 por 72 a partir de R$ 43,90. Porcelanato 90 por 90 a partir de R$ 49,90. Tem piso retificado acetinado de 81 por 81 a partir de R$ 31,90. Tem mais, piso 45 por 45 a partir de R$ 18,90. É preço baixo de verdade para deixar a sua casa do jeito que você sempre sonhou. Então vá até a rua Alvino Gomes Teixeira, 2112, no Parque Furquim, 1839045300, Construserra. Quer aprender inglês ou espanhol de um jeito totalmente diferente das escolas tradicionais? A Outland Education tem uma metodologia própria, ativa e baseada em projetos. É o famoso PBL. Meu amigo, aprendizado por meio de projetos. Crianças a partir de 6 anos aprendem de forma dinâmica, prática e envolvente. Então vá até a rua Otmar Buarque, número 41, no Jardim Esplanada, em Prudente. Você pode ligar e falar com o Adriano no 99143-9243. Outland Education, aprender pode ser incrível. E olha, quando o assunto é uniforme personalizado de qualidade, o nome certo é Gerson Esportes Uniformes, tá bom? Futebol, vôlei, pesca, bike, abadás, uniformes empresariais, seja qual for a sua necessidade, Gerson Esportes Uniformes tem a solução perfeita para você. Então você pode ir até a rua Tiradentes, número 700, em Pirapozinho, ou falar com o Lucas no 18996434863, 18996434863. Você sabia também que seu pet pode sofrer com problemas ali ortopédicos e neurológicos? Então, meu amigo, vá na rua José Drima, número 78, porque a Fisiocare Pet vai te atender. 183928-1156. Efetivo Imóveis, tudo em compra, venda, aluguel, lançamento de imóveis de todos os tipos. Vem efetivar o sonho da sua casa própria na Efetivo Imóveis,
Washington Luiz 841. Ah, você pode falar com o Kaique Campos no 18997952625. Nova Gás Ultra Gás e Água, Joaquim Constantino 1810, próxima Avenida da Saudade. 1839083070 ou 997363070, Nova Gás Ultra Gás. Ross Chopp, o sucesso da sua festa, 18997427178. Daqui a pouco eu sigo com os patrocinadores, porque agora eu quero falar de Campeonato Brasileiro da Série B. Nós tivemos, neste final de semana, a 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Gente, essa última rodada começou na quarta-feira com empate entre Vila Nova e Volta Redonda em 2-2, não valia mais nada para ninguém. No sábado, cumpriu tabela o Novo Horizontino, venceu o CRB por 3-0. E eu disse, hein, Novo Horizontino perdeu o acesso nos jogos contra o Botafogo, empate com o Botafogo e empate contra o Amazonas. Ficou apenas 2 pontinhos de conseguir o acesso. Se tivesse vencido um desses 2 jogos, teria 62 pontos também. Mesmo número de vitórias do Remo, e de repente no critério de desempate ali teria conseguido o acesso. Mas se tivesse vencido os 2, teria 66 e seria vice-campeão brasileiro da Série B. Perdeu o título jogando para um time de zona de rebaixamento e o outro que lutou até a última rodada para não cair, não caiu. Brincadeira, né? Terceiro ano consecutivo que isso acontece. O primeiro ano foi por 1 ponto, no segundo ano foi por uma questão de número de vitórias, uma vitória a menos, e agora por 2 pontos fica de fora novamente o Novo Horizontino, 7º colocado com 60 pontos. O Atlético Paranaense venceu por 1-0 o América Mineiro, confirmou o acesso à Série A novamente, foi vice-campeão brasileiro da Série A com 65 pontos. O Atlético Paranaense, que para mim, durante algum tempo, foi considerado, eu disse isso várias vezes, na minha concepção, foi considerado a grande decepção do brasileiro da Série B, né? Só que, nesse caso, ele conseguiu uma arrancada tão impressionante do meio do campeonato para frente, que conseguiu o acesso. De decepção a time que consegue o acesso. Então é isso, uma camisa pesada igual do Atlético Paranaense precisa realmente desse tipo de reação. O Cuiabá venceu o Criciúma por 1-0 e Eduardo Batista, hein? Mais uma vez não sobe. Assim como o Criciúma, né? O Criciúma nos 2 últimos anos não havia subido no comando do Eduardo Batista e o Eduardo Batista nos 2 últimos anos não tinha subido com o Novo Horizontino. E agora não subiu com o Criciúma por 1 ponto novamente. Se tivesse 1 ponto, empatado se tivesse empatado um jogo que perdeu, teria subido. Sabe por quê? Porque teria uma vitória a mais com relação ao Remo, por exemplo. O Remo ficaria de fora e o Criciúma subiria. A trajetória do Criciúma foi linda no comando do Eduardo Batista, mesmo sem o acesso. Pegou o time lá na 19ª posição, levou a liderança e terminou em 5º, infelizmente, para o torcedor. Tomara que o Criciúma mantenha ali a manutenção do Eduardo Batista, para que ele possa conseguir o acesso aí num outro momento, né? A gente torce. Eu torci muito para o Eduardo Batista conseguir esse acesso. O Remo saiu atrás no duelo contra o Goiás, perdia por 1-0, mas no Mangueirão, com a força do seu torcedor, meteu 3-1 e conquistou o acesso. 31 anos depois, o Remo volta à elite do futebol brasileiro, né? Na verdade, 32 anos depois, o Remo retorna à elite do futebol brasileiro. A partida entre o Leão e o Verdão, disputado no estado do Mangueirão, em Belém, contou com 47.572 pessoas presentes, superando a marca anterior, que também pertencia a um jogo do clube, mas com público dividido com o rival Paysandu, o Repá, né, que é o grande clássico lá local. Na 13ª rodada, que tinha reunido 45.544 no total. Então, parabéns ao Remo, que venceu, conquistou o acesso, teve a maior média de público, o maior público da Série B, melhor dizendo, né? E você imagina o torcedor do Paysandu como deve estar nesta segunda-feira. O time rebaixado da Série C, vendo o seu maior rival jogar a Série A no ano que vem. Eu quero dar aqui os parabéns ao Guto Ferreira, né? Inclusive, ele é um rei do acesso, né? É a 5ª vez que ele consegue um acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho que esse cara é tão subestimado, cara. Os caras até brincaram, apelidaram o cara de Gordiola, aquela coisa toda, sabe?
mas eu acho ele tão subestimado porque é um baita de um treinador. Outro clube que retornou à elite foi a Chapecoense, venceu o Atlético Goianiense por 1-0 e chegou a 62 pontos na terceira posição e garantiu vaga na elite. Muito legal ver a Chape. Todo mundo sabe o que aconteceu com a Chapecoense naquele acidente trágico aéreo. Todo mundo se lembra, infelizmente, vitimando quase todo o time, quase toda a tripulação. Mas está se reerguendo, se reestruturando e tomara que não seja aquela história de bater e voltar, que possa voltar a fazer grandes campanhas, que levou essa mesma Chapecoense à final, né, fatídica final, né, da Sul-Americana, que possa chegar nessa final e ser campeã sul-americana, Libertadores, brasileiro da Série A, não pelo fato de como aconteceu, e sim pelo futebol, né? Aliás, o Atlético Nacional de Medellín acabou cedendo o título à Chapecoense, uma forma muito honrosa, né? Parabéns, eu sempre vou frisar isso, Atlético Nacional de Medellín, que moralmente também é campeão, tá? Num mundo tão competitivo que a gente vive, os caras viram um acidente, morreu quase todo mundo, e eles cedem o título à Chapecoense. Parabéns ao Atlético Nacional de Medellín, que moralmente, para mim, também é campeão da Sul-Americana daquele ano. O Operário venceu a Ferroviária por 2-1 e rebaixou a Ferroviária. A Ferroviária precisava apenas da vitória pela combinação de resultados, né, contra o Operário, até saiu na frente e depois tomou a virada e o Operário segue na Série B e a Ferroviária volta para a Série C. Destaque para o Carlão, que foi vice-artilheiro do campeonato, né? O Pedro Rocha do Remo marcou 15 gols, o Carlão da Ferroviária 13 gols ao lado do Kleber do Avaí. E olha que interessante, o Carlão, um time fragilizado, que estava dentro da zona de rebaixamento, foi vice-artilheiro. O Pedro Rocha, ele foi artilheiro jogando num time que subiu. Será que se o Carlão tivesse num time mais qualificado não teria sido artilheiro? Eu acredito que sim. Tivemos também Amazonas 1, Coritiba 2, resultado que deu título ao Coxa Branca. Coritiba 68 pontos, campeão brasileiro da Série B. O Atlético venceu o Paysandu por 2-1, se livrando assim do rebaixamento. O Paysandu saiu na frente, o Atlético conseguiu a virada. E tivemos também Botafogo 0, Avaí 0. Botafogo escapou no último suspiro, porque se a Ferroviária vence, o Botafogo tinha caído. Como a Ferroviária perdeu, o Botafogo se manteve ali na Série B do Campeonato Brasileiro. Então a classificação ficou assim, classificação final da 38ª e última rodada do Brasileirão da Série B. Coxa campeão com 68 pontos. Atlético Paranaense 65, Chapecoense 62 e Remo 62. Esses 4 estarão na elite do futebol brasileiro em 2026. O quinto foi o Criciúma com 61, bateu na trave Eduardo Batista mais uma vez. Sexto, Goiás 61, sétimo, Novo Horizontino com 60, também batendo mais uma vez na trave. Oitavo, CRB com 56, nono, Avaí 56, décimo, Cuiabá 54, 11º, Atlético Goianiense 52, 12º, Operário 48, 13º, Vila Nova 47, 14º, América Mineiro 46, 15º, Atlético Clube 44 e 16º, o primeiro fora da zona de rebaixamento, Botafogo com 42. Os 4 que vão jogar a Série C de 2026, Ferroviária 40 pontos, Amazonas 36, Volta Redonda 36 e Paysandu 28. The End, finish, acabou o Campeonato Brasileiro da Série B e nós falamos bastante por aqui sobre ele, não é verdade? Bom, o seu happy hour imprudente é no Baianos Bar, o cupim casqueirado mais famoso da cidade e toda a região. Na rua Alfredo Pereira Ramos, 370, Cidade Universitária, Campus 1, 3908-3086. Está em busca de emagrecimento, fortalecimento ou treino para competir de boxe? A Ferre Centro de Treinamento é o lugar. Na rua Gaspar Ricardo, número 15, 18, 98808-8528. Alinhamento, balanceamento, escapamento, mecânica em geral, injeção eletrônica na Mundial Centro Automotivo, na Avenida Gustavo Antônio Marcelino, 571, no Jardim Prudentino, 18 996965212. Dimensão Ambiental, consultoria, assessoria, tudo sobre meio ambiente e segurança do trabalho, projeto de licenciamento ambiental, regulamentação, desconto de petróleo ecológico e muito mais. Fone WhatsApp 18 997040957. Seu filho merece todo cuidado do mundo. O pediatra Alisson Martins vai te atender muito bem. 18 32237759. Peça para sua caminhonete 4x4 autopeças. Alô, Denise, na Joaquim Constantino 2128, 18 99808-3565.
Escritório Palmers, né? Sinônimo de tradição e tranquilidade para você que necessita de contabilidade. Além disso, tem abertura de CNPJ, imposto de renda, assuntos fiscais, INSS, 1832227265. Cabonete também conosco, seja para jogar online, assistir suas séries favoritas ou fazer aquela live sem travar, a Cabonete garante conexão de verdade com planos que cabem no seu bolso, viu? Quer turbinar sua internet? Então corre e confira os planos da Cabonete. 0800 712 12. Cabonete há 30 anos conectando pessoas com qualidade. Gitec Informática, acesse gitecinformática.com e Dom Tavares Restaurante. Alô, Rafa, na Avenida da Saudade 630. Celso, variedades em saladas, diversidades em prato. Tem também os pratos executivos e os kits para 2, 3, 4 pessoas. Também as deliciosas marmitas PMG. Você pode ligar no 18 3908 5048 para pedir ou no WhatsApp 18 99632 3909 Dom Tavares. Abraçando todos os patrocinadores do Resenhando, a gente agradece o carinho sempre que vocês têm para conosco, tá bom? Muito obrigado. Vamos que vamos, porque o programa tá pegando fogo. Vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série A, o Brasileirão da Série A, que está vivendo ainda a 35ª rodada. É isso mesmo, 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Nós tivemos aí partidas interessantes e a gente tem que trazer no detalhe para você. A equipe do Botafogo venceu o Grêmio no sábado por 3-2. Aliás, um resultado que particularmente já esperava, né? Eu até falava sobre isso aqui no programa de sexta-feira. Eu esperava o resultado e o resultado realmente aconteceu. Tivemos também no sábado 2 partidas importantíssimas para o campeonato. O Flamengo atropelou o Red Bull Bragantino e para isso precisou apenas, preste muita atenção, apenas de 45 minutos. Primeiro tempo 0-0, segundo tempo o Flamengo vai lá e mete 3-0 no Red Bull Bragantino. Resultado expressivo, top o resultado do Flamengo. Só que no outro jogo, no mesmo horário, tinha Palmeiras e Fluminense. Aliás, o Fluminense poderia ser o fiel da balança nesse campeonato, porque ganhou do Flamengo, né? Mas o Palmeiras não aproveitou lá atrás. Na rodada anterior empatou com Vitória. E o Fluminense segurou o Palmeiras um pouquinho mais. Empatou novamente o Palmeiras, agora dessa vez com o adversário Fluminense. Placar de 0-0 e o Palmeiras correu sérios riscos de perder. O Palmeiras chega na reta final do ano, nos jogos mais importantes, com 4 jogos sem vencer. São 2 empates e 2 derrotas. Fazia tempo que eu não vi o Palmeiras passar por uma recessão de vitórias assim. Esse resultado, no meu modo de entender, faz com que o Palmeiras deixe de brigar pelo título. Até o Abel Ferreira falou sobre isso. Claro que esse papinho dele é para inglês ver, jogar responsabilidade para o Flamengo, né? Porque outro dia ele falou lá, não, vocês vão viver uma noite mágica na Libertadores e de fato o torcedor viveu. Será que ele tá, esse papo é realmente para inglês ver ou ele tá de repente aí jogando a responsabilidade para o outro lado? Para mim, ele está jogando a responsabilidade para o outro lado. Claro que o Palmeiras não vai desistir do Campeonato Brasileiro, mas 4 pontos atrás, levando em conta que nós temos ainda, para que você tenha uma ideia, mais 3 partidas, 9 a ser disputado. Se o Palmeiras perder na próxima rodada, que é contra o Grêmio fora de casa, e o Flamengo vencer, o Flamengo já é campeão brasileiro, porque estaria 7 pontos à frente com apenas 6 a serem disputados. Aliás, 8 pontos à frente, né? Não, tá certo, 7 pontos à frente, com apenas 6 a serem disputados, né? Acho que o Palmeiras perdeu o título no jogo contra o Vitória. São Paulo 2, Juventude 1, eu narrei esse jogo na 101 FM, um jogo horrível, diga de passagem, minha Nossa Senhora. O Juventude pressionou, me surpreendeu o São Paulo tomar pressão do Juventude. Mas o Juventude também outro dia empatou, na última rodada tinha empatado com o Cruzeiro, né? Foi um jogo difícil para o São Paulo, que segue vivo sonhando com a Libertadores. Se o Cruzeiro, por exemplo, foi campeão da Copa do Brasil, vai abrir um G8, né? Um G6 de fase direta para Libertadores e um G8 com 2 vagas para pré-Libertadores, né? G6 para a fase de grupos da Libertadores e G8, os 2, 7º e 8º, para a fase de pré-Libertadores, porque teríamos dentro do G4 o campeão brasileiro, o campeão da Libertadores, aliás, o campeão Libertadores da Copa do Brasil, né? Então, de 4 vagas diretas, abriria mais 2, seriam 6 diretas e mais 2 da pré-Libertadores. Tivemos ainda a vitória do Bahia por 1-0.
Vitória importante, coloca o Bahia na sexta colocação com 56 pontos. O Sport perdeu em casa para o Vitória por 3-1. Para o campeonato isso foi legal. Vitória saiu da zona de rebaixamento, é o 16º com 39 pontos. O Santos volta à zona de rebaixamento, mas joga daqui a pouquinho, a gente fala sobre isso. E tivemos também a lambada do Cruzeiro diante do Corinthians. Hein? O Cruzeiro atropelou, não tomou conhecimento do Corinthians, meteu 3-0, fora os ameaços e o baile. Então o Cruzeiro deitou e rolou, né? Marcou até um 4 gol que foi anulado, uma falta no Mateuzinho. Acho que foi mais falta de... Falou assim, pô, vamos marcar essa falta aí. Foi uma vontade de marcar a falta também, que eu vou dizer. Porque 4-0 é muito humilhante. E essas duas equipes voltam a se enfrentar na semifinal da Copa do Brasil. O torcedor corintiano deve estar pensando, meu Deus, o que vem pela frente? Estamos enrolados. O Corinthians não joga nada nos últimos jogos. Corinthians venceu o Clássico, mas porque o São Paulo também é um time bem meia-boca, mas precisa, se quiser passar pelo Cruzeiro, fazer o Cruzeiro colocar lá um uniforme verde, né? Porque ver o uniforme verde, Corinthians joga como nunca, né? E ganha. Foi sim no Paulistão contra o Palmeiras, na própria Copa do Brasil contra o Palmeiras, mas não sei não estou otimista com o Corinthians para a Copa do Brasil não, depois do jogo que vi ontem. Daqui a pouquinho, 7 da noite, tem Mirassol e Ceará lá no Maião, hein? Mirassol, a sensação do campeonato, recebendo a equipe cearense, já escalado com Walter, Lucas Ramon, João Vitor, James e Reinaldo, José Aldo, Danielzinho, Gabriel e Negueba, Carlos Eduardo e Chico da Costa, o time de Guanais. A equipe de Léo Condé vai a campo com Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marcos Vitor, William Machado e Rafael Ramos. Diego, Vinícius Anocelo, Lucas Mugni, Matheus Bahia, Pedro Henrique e Galiano. Vamos ver, para mim o Mirassol vence esse jogo dentro de casa para caminhar e confirmar a classificação aí para a fase de grupos da Libertadores da América. E 9 horas da noite hoje tem um jogo muito importante entre Internacional e Santos. A parada é a seguinte, galera. O Inter tem 40 pontos, é o 15º. O Santos tem 37 pontos e é o 17º. Se o Internacional vencer, vai a 43, assume a 13ª colocação e dá uma respirada. E aí afundaria o Santos em crise, porque estaria ali a 3 rodadas do fim, dentro da zona de rebaixamento, 2 pontos atrás do Vitória, que tem 39. Se o Santos vencer, vai a 40 pontos, sai da zona de rebaixamento, fica ali como o primeiro dentro da zona de rebaixamento, iguala o mesmo número de pontos do Internacional e coloca o Internacional de vez na briga ali pela permanência, porque o Inter agora até está cômodo, 3 pontos à frente. Mas se perder, aí se complica. Se vencer, se o Inter vencer, vai ficar 6 a 3 partidas, encaminha ali para escapar do rebaixamento, né? Mas, sinceramente, eu não vejo aí uma luz no fim do túnel para o Santos. O Internacional tá mal? Tá. Mas o treinador tem da onde tirar. O Internacional tem jogadores mais qualificados que o Santos. E o Neymar não joga, né? Aliás, nem jogou esse ano, essa é a verdade. Para mim, empate em 1-1 Inter e Santos. Domingo, 18h30, tem Fortaleza e Atlético Mineiro no dia 30 de novembro, porque o Galo jogou aí a Copa Sul-Americana e perdeu, né? Vamos trazer aí. O Atlético Mineiro na Copa Sul-Americana não foi nada bem. A gente traz no detalhe daqui a pouquinho, né? Porque eu quero falar agora sobre a classificação. Classificação do Campeonato Brasileiro da Série A tem como líder Flamengo 74, Palmeiras 70, Cruzeiro 68, Mirassol 60 e Botafogo 58, aqueles 5 que iriam para a fase de grupos da Libertadores. Os 2 que iriam jogar a pré-Libertadores, Bahia 56, Fluminense 55, São Paulo 8º 48, 9º Bragantino 45, 10º Corinthians 45, 11º Atlético Mineiro 44, 12º 43 o Grêmio, 13º Vasco 42. Aí a zona, esses daí, ó, do 8º ao 13º iriam para a Sul-Americana. A zona dos bobos, Ceará 14º, 42, 15º Inter 40 e 16º Vitória 39. Eles não ia para lugar nenhum. E aqueles que jogariam a Série B no ano que vem, nesse momento, Santos 37, Fortaleza 34, Juventude 33 e Sport rebaixado 17 pontos.
situação caótica do Santos, infelizmente para o seu torcedor. Galera, só para pincelar aqui a Sul-Americana, nós tivemos a decisão nas penalidades depois do empate em 0-0. O Atlético Mineiro mereceu vencer o jogo, mas não teve competência no último terço de campo, por isso acabou saindo derrotado. Empate em 0-0 e o Lanús venceu nos pênaltis em 5-4. O Atlético teve chance de estar na frente, por exemplo, já no primeiro pênalti, o Hulk também desperdiçou, e aí a coisa desandou. Teve personalidade o Biel que perdeu 2 gols no tempo normal, mas ele teve muita personalidade, falou que estava envergonhado e tudo mais. Mas o Biel tem 24 anos. Quem tem que dar a cara a tapa é o Hulk, que é um jogador experiente também. Mais uma vez, em uma final sul-americana, deu uma pipocada daquelas. Só lembrando você que o Caio Jorge é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 21 gols, né? Ele que não renovou ainda com o Cruzeiro. Vamos ver o que vai rolar. Seria bom para o futebol brasileiro ele ficar por aqui. Galera, é isso. O Resenhando com Cid Júnior de hoje vai ficando por aqui. Agradecendo a sua audiência, o seu carinho, a sua paciência. Tamo juntos e vamos juntos, porque você sabe. Aqui no Resenhando, a ideia é diferente. Valeu!